Vou salvar. Ei, O que está acontecendo? nada demais. Esse cara é um pesadelo. Wade Stephen Wilson, um nativo de 30 anos de Tallahassee, Flórida, foi recentemente condenado à morte por 2 crimes horríveis que cometeu no condado de Palm Beach há quase 5 anos. Em 7 de outubro de 2019, Wilson matou brutalmente no mesmo dia 2 mulheres da Flórida, Christine Melton, 35, e Diane Ruiz, 43 anos. Desde então, Wilson ganhou popularidade não só pelos assassinatos que cometeu. Suas novas tatuagens faciais lembram desse comics, mas seu nome chama a atenção dos fãs da Marvel mundialmente. Wilson tem o mesmo nome de um famoso personagem de quadrinhos que teve sua primeira revista solo em 1993, um ano antes de seu nascimento. Apesar de virem de universos distintos, eles têm mais em comum do que se imagina no universo Marvel. Wade Wilson, mercenário de guerra, virou cobaia científica e tornou-se o irreverente anti-herói Deadpool. No filme de sucesso com Ryan Reynolds, o combatente do crime tem tendências heróicas, mas usa métodos pouco ortodoxos. Nas HQs originais dos Novos Mutantes, onde estreou, Deadpool era um super vilão. Esse título é mais adequado para seu homônimo do mundo real, o gibi. Wade Wilson foi submetido a experimentos financiados pelo governo que resultaram em uma habilidade de se curar rapidamente. Em combate, ele consegue regenerar partes do corpo, por isso ganhou o apelido de Degenerado Regenerativo. Em muitas versões da transformação de Wade Wilson de humano para um cara super poderoso de traje, a experimentação em suas células também afetou sua memória e funcionamento cognitivo. Então, Wade Wilson tem algumas histórias de origem diferentes. Segundo relatos, sua mãe morreu na infância e o pai tornou-se abusivo. Em outra, era uma criança de um caso extraconjugal, criada pela mãe e por um homem que não era seu pai biológico. Sua origem é incerta, pois muitas memórias de infância são conflitantes ou podem ser apenas histórias que Wade conta ao mundo real. Wade Wilson, que matou 2 mulheres inocentes em 2019 e agora está no corredor da morte na Flórida, teve uma criação parecida. Seu pai biológico, Stephen Testa Seca, que teve papel importante na condenação, afirmou em setembro que ele e a mãe de Wilson tinham cerca de 14 ou 15 anos quando o filho foi concebido, sendo jovens demais para criar uma criança. Eles entregaram Wade Wilson a um casal conhecido da igreja. O casal, com 2 filhas, adotou Wilson ainda bebê e o criou no condado de Leon, Flórida. Ele, assim como Wade dos quadrinhos, cresceu sem conhecer seu pai biológico. Artigo da Newsweek, publicado no dia da sentença de Wilson, o retrata como problemático desde a adolescência. O repórter Aaron Keller escreveu que colegas dizem que Wilson foi expulso da escola e se envolveu em invasão de propriedade e arrombamento de carros. A partir daí, seu histórico só aumentou. O jornal News Press cobriu extensivamente o caso de assassinato de Wilson e informou que registros do condado de Leon mostravam um histórico de anos de prisões datando desde 2012. Em fevereiro de 2019, no mesmo ano dos assassinatos, uma das ex-namoradas de Wilson o acusou de roubar eletrônicos dela. Um mês depois, ela relatou à polícia que Wilson a sequestrou e agrediu sexualmente. Apesar da acusação de abuso sexual de 2014 já constar no histórico, os investigadores decidiram não prosseguir com as denúncias, segundo o The News Press. Com tantos crimes violentos, Wilson parece um verdadeiro vilão. No julgamento por assassinato em junho, pais adotivos e defesa alegaram doença mental como possível motivo da brutalidade. Os pais adotivos de Wilson contaram ao psiquiatra forense, Dr. Mark Mills, que ele começou a apresentar sinais de paranoia extrema por volta dos 14 ou 15 anos de idade. No julgamento, ele contou uma história da mãe adotiva de Wilson. O senhor fez algum diagnóstico ou chegou a alguma conclusão com as informações que tem?
Meu diagnóstico e crença é que o Sr. Wilson tem algum tipo de transtorno psicótico. Infelizmente, como ele não foi muito aberto comigo, não consigo caracterizá-lo muito bem. Geralmente, quando eu testemunho, eu geralmente tenho mais informações tanto do avaliado quanto do réu em um caso como este. Tenho também dados de outros prontuários hospitalares, incluindo internações pelo Baker Act e psiquiátricas. Consigo caracterizar bem esse transtorno aqui. Ouvimos sobre mudanças de humor indicando transtorno bipolar e sobre o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo nos registros de JO. Há um estudo importante da época da minha faculdade de medicina chamado Os Estágios da Mania, realizado em 1972. Não é possível diferenciar claramente esquizofrenia, transtorno bipolar e esquizoafetivo. Não sei exatamente o que o Sr. Wilson tem, mas acredito que seja algo sério. Acho que é uma doença psicótica e o grau de paranoia dele é. Ainda não cobrimos todos os exemplos, mas alguns que os pais relataram são bem marcantes. Vou te dar um exemplo. Em determinado momento, a mãe do Sr. Wilson, o pai de Candy, faleceu e a família se mudou para a casa dele. Pela manhã, todos se levantavam e iam para a escola, inclusive ela. A senhora Wilson acordava, fazia o café da manhã e abria as cortinas, mantendo a casa em ordem. O Sr. Wilson, aos 15 ou 16 anos... Esse é o Wade Wilson? Esse é o Wade Wilson. Quando tinha 15 ou 16 anos, ia e fechava a cortina sistematicamente. E em algum momento, provavelmente na primeira ou segunda vez, a senhora Wilson lembrou de perguntar: "Bem, por que você está fazendo isso?" "O que houve?" Ele respondeu: "Tem pessoas lá fora." Mills afirmou ao tribunal que, ao avaliar o Wilson, ficou claro que ele possui um transtorno psicótico. Por ele não ser totalmente honesto sobre os sintomas, não foi possível chegar a um diagnóstico concreto. Mills afirmou que Wilson disse ter todos os sintomas possíveis, o que não condiz com o funcionamento de um transtorno psicótico. Pessoas com esse diagnóstico podem ter diversos sintomas, mas não todos. Então, quais sintomas Wilson realmente experimentou? E quais eram falsas invenções criadas por ele mesmo? Ele exagerou os sintomas para obter clemência do júri ou apenas gostava de contar histórias? É difícil dizer. Testesca, pai biológico de Wilson, afirmou que o filho sempre foi bom contador de histórias. É por isso que, quando recebeu uma ligação dele em 7 de outubro de 2019, ele não acreditou a princípio na história horrível que ouviu. Testesca e sua esposa pensaram que Wilson inventou uma fantasia perturbadora. Não era real. Quem poderia culpá-los por pensarem assim, diante da história brutal e cruel que Wilson contou? Tudo começou na noite de 6 de outubro de 2019. Wade Steven Wilson, de 25 anos, e sua namorada de 6 meses, Melissa Montanez, conhecida como Mila, foram ao famoso bar de rock e casa de shows Buddha Live, em Fort Myers. A placa externa diz: música, jogos, bebida, arrependimentos. É verdade, a noite de 6 de outubro e a manhã seguinte estariam cheias de arrependimentos. Mulheres que confiaram em Wilson, apesar de planos diferentes do casal para o fim da noite, acabaram discutindo. Wilson avisou Montanez que ia ao carro dela pegar algo. Ele entrou no banco do motorista do Dodge Hellcat 2015 dela e foi embora dirigindo. Ao sair do bar e chegar ao estacionamento, Montanez viu que seu namorado e o carro já haviam sumido. Ela dormiu na casa de uma amiga. Na manhã seguinte, Montanez notou várias ligações perdidas de um número desconhecido, com código 603, e atendeu uma delas. Wilson estava do outro lado da linha, gritando com ela. Wilson quis ver Montanez e se encontraram fora da Mailespa, empresa dela em Fort Myers. Pouco depois, a polícia recebeu várias ligações sobre uma briga violenta entre um homem e uma mulher. Montanez se aproximou de Wilson, que estava dirigindo um veículo desconhecido, e tentou acalmá-lo. Ele estava ficando, agitado, e ele simplesmente disse: "Entra no carro", então eu fiquei com medo. Eu disse: "Não".
E assim que ele percebeu que eu não estava no carro, ele me agarrou e me forçou contra a janela, me segurando. E eu comecei a gritar pela Amy. A Amy me contou depois que ela estava com medo de começar a apanhar também, então ela não interferiu em nada. Então assim que ele me agarrou, eu comecei a tentar me soltar e minhas roupas começaram a sair. Montanez escapou do agarre e correu para o prédio do seu negócio, mas Wilson a alcançou. Uma pessoa ligou para o 1911 e relatou ao atendente que o homem, Wade Steven Wilson, de 25 anos, estaria supostamente arrastando Montanez pelo chão. Montanez disse à polícia que Wilson, com cerca de 1,96 metros e 104 quilogramas, também a socou no rosto quando ela chegou ao seu negócio. Estou tentando sair do caminho do carro que me joga para cima e para baixo na calçada. Só ameaçando me matar, ameaçando entrar no carro dizendo que já vai me matar. Estou me esforçando ao máximo para evitar entrar no carro após o último incidente. Ele me deixou de mãos amarradas, me enforcou e bateu por cerca de 6 horas. Eu sabia que, ao entrar no carro, talvez nunca mais visse nada novo. Montanez disse à polícia que temeu pela vida antes da chegada dos policiais. Se Wilson tivesse conseguido forçá-la a entrar no veículo, ela acredita que não estaria viva para contar sua história. Os detetives ficaram intrigados com o carro de Wilson e o número 603, usado para ligar para Montanez. Ao pesquisar o número, descobriram que era de Christine Melton, de Cape Coral, Flórida. O telefone de Montanez não foi o único número que o Wilson ligou em 7 de outubro. Ele também ligou várias vezes para o pai biológico, Testa Seca. Na primeira vez que conversaram, Wilson disse a Testa Seca que precisava de ajuda. O Wilson entrou em contato com você por telefone naquele dia? Sim, senhora. O que ele te disse quando ligou? A primeira vez, ele disse que precisava de ajuda, que tinha feito algo que não podia desfazer. Ele indicou que ele e a namorada tinham brigado? Sim, senhora. Quem era a namorada dele que você conhecia? Eu só a conhecia como Mila. O que você respondeu quando ele pediu ajuda? Só pedi para ele me ligar na hora do jantar, quando eu já teria terminado o trabalho, para resolvermos isso. E em algum momento você conversou com sua esposa sobre ele ter entrado em contato com você pedindo sua ajuda? Sim, senhora. Durante o período em que ele deve ligar, qual horário ele deve retornar à ligação? Pedi para ele ligar na hora do jantar. Entre a primeira ligação dele naquele dia e o jantar, você recebeu uma ligação de um detetive? Sim, senhora. O detetive procurava o filho dele? Sim, senhora. Ele te ligou mais tarde naquela noite? Sim, senhora. E o que ele te falou naquela ligação à noite? A última ligação, Não, a ligação anterior à última. ele acabou de me contar, sabe? Ele fez alguma coisa. Ele disse que havia 2 pessoas que se foram e não voltariam. Eu sou um assassino. Sabe? Só pedi para ele me ligar de volta. Achei que era só mais uma história. Você valorizou demais isso? Não, senhora. Você acha que ele estava só te contando uma história? Ele conta boas histórias. A história foi assim. Wilson estava no Buda Live naquela noite de domingo, 6 de outubro. Lá, ele viu 2 mulheres e se apresentou animado. As mulheres eram Christine Melton e sua amiga de anos, Stephanie Sailors. Elas foram de Uber ao local para ouvir uma banda ao vivo. Enquanto subiam ao bar de cima, Wilson apareceu diante delas, simpático e charmoso. Até o Wilson, que segundo marinheiros não tinha tatuagens no rosto, se apresentou como Júnior, e Melton Júnior parecia normal. Não havia nenhum sinal de alerta. Após o bar fechar, o grupo decidiu sair junto. Eram 4 ao todo, Wilson fingindo ser Júnior, Melton, Sailors e Jason Shepard, de 42 anos, que conheceram naquela noite. O grupo ficou na casa de Shepard até a madrugada de 7 de outubro. Segundo o depoimento no tribunal e o News Press, Wilson e Melton tiveram relação sexual consensual durante esse tempo. Mais tarde, Melton, Sailors e Wilson retornaram ao apartamento de Melton. Sailors logo
saiu para levar o filho à escola, deixando Melton e Wilson sozinhos. E então, tudo deu muito errado. Saylors disse no tribunal que não conseguiu contato com Melton após sair de manhã. Suas preocupações se confirmaram ao receber ligação da polícia de Cape Coral. Enquanto Christine Melton dormia, Wilson a estrangulou até a morte. Em ligações ao pai biológico, mais tarde ele confessou o assassinato. Wilson deixou Melton em casa, onde a polícia a encontrou depois. Logo, a polícia de Cape Coral e outros perceberiam que o Wilson não tinha acabado. Após estrangular Melton e abandonar seu corpo, ele roubou o Nissan Versa preto dela e saiu dirigindo. Ele saiu para encontrar Montanez, mas, quando a polícia chegou, após ligações sobre a briga entre o Wilson e Montanez, o vilão da Marvel já tinha partido. Foi então que Wilson viu Diane Ruiz, de 43 anos, andando por uma rua de Cape Coral. Depois, souberam que ela ia trabalhar no Cape Coral Moose Lodge. Wilson disse à testa seca que atraiu Ruiz ao carro pedindo informações, quando ela entrou com ele. Wilson sabia que ela estava presa e a agrediu enquanto dirigia. Depois, ele saiu dirigindo à procura de onde descartar o corpo dela. Ele chegou já a um campo e empurrou Ruiz para fora do carro, mas ela ainda respirava. Em vez de deixá-la lá e fugir, Wilson fez algo impensável. Ele a atropelou, entre 10 e 20 vezes, indo e voltando várias vezes. Wilson não sabia que Ruiz, mãe dedicada e recém-noiva, era reconhecida por ser trabalhadora e confiável. Nos 5 anos em que trabalhou como bartender no Moose Lodge, Ruiz nunca faltou a um turno. Quando ela faltou ao trabalho em 7 de outubro, colegas avisaram a polícia e a busca começou rapidamente. O que ele disse sobre a segunda garota? Ele disse que a viu na rua e pediu informações. E ela entrou no carro com ele. O que ele relatou após ela entrar no carro? Ele disse que estendeu a mão e a estrangulou. Ele disse que a estrangulou enquanto dirigia? Sim, senhora. Agora, o que ele disse que aconteceu depois que ele a sufocou? Ele disse que estava procurando um lugar para colocar o corpo dela. Ele encontrou um lugar onde acabou descartando o corpo dela? Sim, senhora. O que ele te contou sobre a situação quando chegou ao lugar onde ia descartar o corpo dela? Ele disse que a puxou para fora do carro e percebeu que ela ainda estava respirando. O que ele te disse? O que fez ao notar que ela ainda respirava? Ele contou que voltou ao carro e a atropelou até ela parecer espaguete. Após depoimento de Montanez, a polícia de Cape Coral recebeu dica de que Wilson estaria no estacionamento de um Joe's Crab Shack. Um policial o localizou e tentou detê-lo. Repita. Sim, eu posso fazer isso. Mas estou só esperando meu parceiro chegar aqui. Sim, com certeza. O que vai acontecer é o seguinte: o carro está ligado? Desligue-o. Para mim está desligado. Vou te deter até eu descobrir exatamente o que está acontecendo. Estou só esperando minha namorada. Já falei que não quero ser como vocês. Espera, você não quer arrumar problema para mim porque você está em liberdade condicional, ok? Wilson recebeu liberdade condicional de 24 meses, em 25 de setembro de 2019, segundo registros do condado de Lee. Sem saber todos os detalhes das últimas 12 horas, o policial suspeitava que o Wilson podia estar violando a condicional. Vou pedir que saia do carro e vou te deter, não prender, só deter agora. Claro, não posso ter problemas, você entende? Tudo bem. O que é isso? Bicicleta? Bíblia? Estou no estacionamento do Joe's Crab Shack. Eu te dou minha palavra. Não. Eu vou estar trabalhando. Eu tenho que te deter pelos nossos procedimentos. Eu tenho que te deter. Por causa da bateria hoje cedo. Só relaxe. Me dê
Deixe-me ver as chaves do carro. Deixe-me ver as chaves do carro. Boas chaves. Chaves. Calma, não teremos problemas. Só me dê as chaves do carro. Senhor Wade. Eu não sabia o que o senhor estava procurando. Ele é uma piada. Espere meu parceiro chegar. L-41, preciso de mais viaturas. Não saia daqui. Não faça isso. Ele está no carro dele e está tentando fugir. Foi naquela tarde que Wilson ligou pela primeira vez para Stephen Testaseca, pedindo ajuda. Na primeira ligação com Wilson, Testaseca não sabia por que a polícia buscava seu filho. Ele relatou que, mesmo após a confissão de Wilson, hesitou em entregá-lo. Conforme Wilson revelava mais sobre os crimes e seu paradeiro, Testaseca sabia o que fazer. Ele ativou o viva-voz para a esposa ouvir. Antes dele te contar esses detalhes, como você se sentiu ao entregá-lo para as autoridades? Inicialmente eu queria ajudá-lo. Você se sentiu em conflito ao entregá-lo às autoridades? Sim. Senhora. Em algum momento, conversando com ele, esse sentimento mudou? Sim, senhora. Por quê? Eu só pensei, sabe o quê? Se fosse minha mãe, minha filha, minha irmã ou minha esposa. Não quero que façam isso. Você tinha outras preocupações caso não entregasse ele às autoridades? Sim, senhora. O que foi isso, senhor? Ele teria feito isso de novo. Ele não sabia o endereço de Wilson, mas sabia que o filho estava escondido em uma casa invadida. Por sorte, os proprietários não estavam presentes. Agora, quando você conversava com ele e decidiu passar seu paradeiro às autoridades, como conseguiu esse endereço com ele? Disse a ele que enviaria uma manobra e precisava do endereço dele. Você ia enviar uma manobra? Não, senhora. Testaseca ficou ao telefone com Wilson até a chegada das autoridades ao local. Segundo o detetive Matthews Fordham, do Departamento de Polícia de Cape Coral e da Força Tarefa dos Estados Unidos Marshals, cerca de 10 agentes foram até a casa, onde Wilson se escondia. A Força Tarefa anunciou a Wilson por alto-falante que estavam fora da residência. Eles também ligaram para o telefone fixo dentro da casa. Wilson disse às autoridades que precisava falar com seu pai, biológico, uma última vez antes de sair. Testaseca incentivou Wilson a levantar as mãos, sair e se entregar, e foi o que ele fez. Dos 10 membros das autoridades envolvidos na prisão, cerca de 6 fizeram contato imediato com Wilson quando ele saiu de casa. Após isso, Wilson foi preso, mas não por assassinato. Ele foi acusado de arrombamento, furto e dano à propriedade. Ele também foi acusado de agredir Montanes em 7 de outubro. Em 10 de outubro de 2019, detetives encontraram o corpo de Ruiz perto de sua casa. Naquela tarde, a polícia de Cape Coral informou que uma pessoa ligada aos assassinatos de Christine Melton e Diane Ruiz estava sob custódia. Faltavam apenas os testes do laboratório para confirmar o Wilson nos assassinatos e apresentar mais acusações. Ser acusado de 2 assassinatos não garantia resolução rápida para as famílias de Christine Melton e Diane Ruiz. Por conflitos de agenda e pedidos da defesa por mais tempo, o julgamento de Wilson foi adiado para junho de 2024. Enquanto aguardava o julgamento, Wilson seguiu em destruição e tentou fugir da responsabilidade por seus crimes. Em 2020, ele foi acusado de adulterar a janela da cela e indiciado por tentativa de fuga e dano ao patrimônio. Testemunhas afirmaram no julgamento que Wilson confessou ter matado Melton e Ruiz após os assassinatos. Ligações e entrevistas permitiram que Wilson revogasse sua confissão e declarasse inocência.
Esse tipo de conversa nossa, eles vão querer transmitir, com certeza. Tudo bem, você parece bem confiante. Estou interessada em conversar. Então, uma pergunta inserida para eu ter uma chance? Claro. Então você afirma que não se envolveu na morte de Christine Melton. É isso que estou dizendo. Então Christine estava viva e bem quando você saiu da casa dela, no carro dela? Sim, estava no carro dela com o telefone dela, correto? Sim. Quando o julgamento dele finalmente aconteceu, Wilson estava com uma aparência visivelmente diferente. Seu rosto tinha tatuagens, como um sorriso do Coringa e uma suástica. O cabelo dele estava mais longo e para trás. Mas negar envolvimento e mudar a aparência não impediria as testemunhas nem os jurados de ligá-lo aos crimes que cometeu. Em 12 de junho de 2024, Wade Stephen Wilson foi considerado culpado pelos assassinatos de Christine Melton e Diane Ruiz. O júri recomendou pena de morte para cada vítima. Antes da sentença, Wilson e sua defesa pediram novo julgamento. Eles citaram mudanças na lei e violação do direito constitucional de Wilson como motivos do pedido. No final, foi negado. Em 27 de agosto de 2024, o juiz Nicholas Thomas impôs 2 sentenças de morte. Em 30 de agosto, Wilson foi transferido da cadeia do condado de Lee para o corredor da morte da instituição correcional Union em Rayford, Flórida. Ainda não há data definida para a execução de Wade Wilson. Até lá, o assassino Deadpool seguirá aguardando sua morte na prisão.